Quando a gente vai falar, se propor a falar de disco articular da ATM, a gente precisa trazer claramente a relação com a sua anatomia. Como a anatomia do disco ela está relacionada. Nessa imagem que vocês podem ver, podem acessar de forma bem clara aí, nós estamos frente a frente, tá? Com uma representação esquemática da ATM, no plano especificamente sagital. Ah, Randy, o que é o plano sagital? O plano sagital é quando a gente corta assim, ó, ao meio, em direita e esquerda. E aí você está vendo uma ATM cortada nesse plano. De um lado, a boca fechada, onde a gente tem o côndilo, tá? O côndilo da ATM bem justaposto na articulação e no disco. E o outro, nós temos o disco e a boca aberta, com o côndilo já passando um pouco. Ao enxergarmos essa figura, o que é que a gente vê? O disco articular, em sua representação esquemática propriamente dita, ele está anatomicamente, tá? Em um ponto médio, tá? No ponto médio entre o contorno superior lá da mandíbula, tá? E esse limite aí distal dessa banda, veja que tem um tracinho aí, ó, veja que tem um tracinho dessa banda posterior. Esse tracinho posterior da banda posterior. E esse disco articular é uma estrutura bicôncava, tá? Uma estrutura bicôncava é uma estrutura que ele é mais largo nas extremidades e fundo no meio, fazendo um papel, na verdade, de um menisco, de uma estrutura que recebe, que coapta e recebe pressão, e as suas extremidades são um pouco mais elevadas, abauladas. E esse disco ele tem uma composição básica fibrosa. É um tecido conjuntivo fibroso, porém denso. Ah, Randy, como assim denso? É denso para poder receber as pressões dessa região e não se desgastar. E como você pode ver nessa figura, ele divide o compartimento da ATM em dois. Compartimento superior, entre a glenoide e o côndilo, e o compartimento inferior, entre a glenoide e o côndilo, mas sendo com um disco no meio, tá? Dessa forma, quando a gente olha o disco em sua normalidade anatômica, você vê que ele é revestido por ligamentos, por tecidos na sua lateral. Veja que essa lateral, ela tem cápsula articular que se conecta ao disco e prende o disco à estrutura do temporal com a estrutura do côndilo, do ramo da mandíbula. Da mesma forma na porção anterior. Agora, é preciso entender também que na porção anterior desse disco existe a articulação, na verdade, a inserção das fibras dos músculos, do músculo, né? Pterigoideu lateral. Pterigoideu lateral. Que músculo é esse, Randy? O pterigoideu lateral, para quem não sabe, para quem não está com essa perspectiva clara, ele é um músculo que vai do
processo pterigoide do osso esfenoide nessa região, o osso esfenoide aqui, que internamente tem um processo para baixo, e desse processo o músculo se insere em direção ao disco. E esse disco e esse músculo tem dois feixes bem importantes, o superior e o inferior. E esse feixe é exatamente o feixe associado com a abertura da boca, trazendo o disco articular em congruência, trazendo o disco articular para frente em tração, junto com essa abertura. E essa função é uma relação também proprioceptiva da estrutura articular da ATM. E aí nós temos claramente esse disco. E quando esse disco não está com sua congruência ideal, começam a existir alguns probleminhas, e aí você começa a observar através dessa imagem. Alguns probleminhas importantes, como essa figura superior aí, de um lado, nós temos um disco articular que, em fechamento, no mesmo corte sagital, nós temos esse disco com a boca fechada e o deslocamento desse disco sem redução, ou seja, ele foi para frente no momento da abertura e não voltou. O disco continua deslocado anteriormente. E veja que tem, ó, na figura do lado direito, tem um risco, um feixe. E esse feixe é exatamente as fibras do músculo pterigoideu lateral. Caraca!